Amém? Então vamos lá, Provérbios capítulo 4. Quatro, 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Vamos ler de novo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o teu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Verso 23 de novo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Glória a Deus. A palavra ela tem o poder de nos transformar, de nos mudar. Deus nos deu algumas armas espirituais e essas armas, elas têm um propósito. Fala comigo, as armas de Deus, cada uma delas tem um propósito. Deus não é irresponsável, Ele jamais nos mandaria para a guerra e nós estamos numa guerra. Jamais nos mandaria para a guerra sem nos dar armas para combater, sem nos dar arma para vencer o inimigo, sem nos dar armas potentes, né? Armas convincentes, armas letais para destruir todo e qualquer ataque do inimigo. O inimigo, querido, ele trabalha com sofismas. O que é sofisma? Sofisma é um engano, mas ele é um engano travestido de verdade. Você olha para o sofisma, ele parece uma verdade, mas não é. Sofisma é um engano. E muita gente abraça os sofismas achando que são verdade. Que você não imagina o nível de engano que existe dentro da igreja hoje. Quando eu digo igreja, eu estou contextualizando a igreja de uma maneira geral. O nível de sofisma na igreja hoje é muito grande, é muito forte. O engano é muito forte. O engano é muito latente, né? O engano, além de ser, ele é muito previsível, mas ele sempre vem travestido de verdade. O meu pai na fé, ele costumava dizer que o diabo nunca vai aparecer para você com tridente, com chifre, com a capa vermelha, né? Com o rabo lá, com a seta. Ele nunca vai aparecer dessa forma. A Bíblia diz que Satanás, o diabo, ele é um anjo de luz. E como anjo de luz, ele se transforma em luz. Ele se traveste de verdade. Ele se traveste de engano. Ele sempre vai aparecer para você, querido, de uma forma legal. De uma forma que você possa conviver com ele numa boa. Que você possa se relacionar com ele numa boa. Mas Satanás, ele trabalha através de sofisma. Através do engano. E nós só temos uma forma, uma maneira de vencer o diabo, de vencer o inimigo, de destruir sofismas, de ser vencedor nessa guerra. É através da prática e da confissão da palavra. Nós temos as armas como oração em línguas, o jejum, a adoração, a confissão da palavra. São armas que nós precisamos usar diariamente, durante a nossa vida, o nosso dia, enquanto Jesus não voltar. Essas armas espirituais precisam ser práticas diárias na nossa vida. Por que você adora? Porque a adoração ela te limpa, a adoração ela te cura. A adoração ela te coloca numa condição de que Deus ele é teu Senhor. Quando você adora alguém, você está se prostrando e reconhecendo o senhorio, a soberania dessa pessoa. Então a adoração ela é uma forma de humilhação, ela é uma forma de entrega. Por isso que a adoração quebra, por isso que a adoração ela quebranta, por isso que a adoração ela limpa, ela purifica, ela transforma a nossa alma e condiciona a nossa alma a se sujeitar à palavra. E a adoração ela é muito mais do que música, não é simplesmente a música. Apesar de preocupar
preocupar muito enquanto nós adoramos. Alguns estão conversando, alguns estão lá embaixo batendo perna, alguns estão olhando, contando quantos isopor tem no teto. Tem gente que viaja, né? Tem gente que está ali no telefoninho, brincando com o joguinho, que hoje a desculpa que nós temos de que a nossa Bíblia está no celular é uma arma, muitas vezes, para a pessoa usar o celular, não somente para a Bíblia. De fato, pode ter a Bíblia, mas, de fato, na maioria das vezes, a pessoa nem usa a Bíblia. Ela está ali fazendo joguinho, está mandando um zap, está dando uma olhadinha ali na rede social, ela está mandando um recadinho para o irmãozinho de trás. Então, enquanto uns adoram, uns viajam. Então, quem adora muda, quem viaja fica no mesmo lugar. Quem entendeu? Então, quem adora muda por quê? Porque a adoração, ela é uma forma de eu quebrantar a minha alma e me colocar ela na condição dela. O texto que nós lemos quando fala que do coração procedem todas as saídas, porque o nosso coração ele é uma fonte. Jesus fala que do coração do homem bom, ele tira coisas boas. Mas ele fala que do coração do homem mau, ele tira coisas más. Querido, então o teu coração é a tua alma, é a tua condição, é os teus sentimentos. Aprenda a condicionar, a relacionar, a sujeitar a tua alma à condição da palavra. E quando você decide entregar a tua alma a um processo de adoração, de entrega, você acha que é fácil para nós você se prostrar? E quando eu digo se prostrar, é se entregar mesmo. Quando Jesus curou aqueles 10 leprosos e mandou eles se apresentar ao sacerdote, somente um entendeu. A Bíblia diz que os 10 foram, mas um voltou. Eu reconheço a minha humanidade, eu reconheço o quanto eu dependo de Deus. Então a adoração ela é um processo de Deus para mudar você, para transformar você, para condicionar você a um crescimento de maturidade espiritual. Que a maioria dos crentes eles não crescem, eles não amadurecem, pelo fato deles se manterem nesse caminho de maturidade. E o caminho de maturidade é justamente, querido, eu me negar a praticar as armas que Deus me deu para o meu crescimento. E a adoração, ela muda você. A adoração, ela transforma você. A adoração, ela quebranta você. A adoração, ela te leva a reconhecer a soberania, o Senhor. Então, quando você se entrega, quando você se quebranta, você se dá. Por isso que a adoração, ela é um processo de mudança profunda na tua vida, que você precisa aprender a praticar diariamente, não no culto. É muito comum nós dizermos, hoje eu vou adorar o Senhor. Não é assim. Quando você levanta, você vai dizer, hoje eu me levantei para adorar o Senhor. E você vai adorar o Senhor em tudo. Quando você chega na condição, você dá um lugar para uma pessoa mais velha. Né? Quando você respeita os teus líderes, quando você respeita ali os teus patrões, quando você respeita a autoridade, quando você devolve troco a mais. De tantas formas você pode adorar, porque você reconhece a tua condição nele, você reconhece o que você é nele, você reconhece o que ele fez em você reconhece o processo de mudança, de transformação profunda que ele ocasionou na tua vida. E o que me leva a adorar ao Senhor é eu saber diariamente aquilo que eu era, querido, e aquilo que eu sou nele hoje, aquilo que eu me presto, que eu me convoco a ser, que eu me disponho a ser. Então a adoração, ela é uma prática diária, mas essa prática, ela surge de uma fonte que está dentro de mim, de uma fonte que eu preciso aprender a preservar. E, acima de tudo, condicionar essa fonte à palavra de Deus. Quando você se entrega à prática do jejum, nós falamos tanto, né? De vez em quando a gente para de falar um pouquinho, mas que precisa ser uma prática diária na minha vida. Ou seja, eu vou jejuar até morrer. Como eu não creio que nós vamos morrer em nome de Jesus, nós vamos ser arrebatados. Pensa num trem ruim de fazer, é culto fúnebre, né? Olha, em cá que é bom para culto fúnebre. Pensa num cara joia para isso. Então, até nós morrermos, ou até Jesus voltar, querido, nós vamos jejuar. Porque eu preciso jejuar, porque eu preciso dizer para a minha carne que quem manda aqui é o meu espírito. Eu preciso dizer para a minha carne que ela não me governa. Eu preciso sujeitar a minha carne à palavra, dizer para ela que tem determinadas áreas de governo que ela tenta me governar, me oprimir, me separar de Deus. Mas quando eu jejuo, eu estou moldando a minha carne porque eu estou justamente tocando naquilo que ela mais gosta. E o que é jejum? É aquilo que eu separo, aquilo que a minha carne aprecia. E eu nego isso para a minha carne, para dedicar um
tempo a palavra, para me entregar a palavra, para me entregar a adoração, para me entregar a confissão da palavra. Então o processo do jejum aliado à prática da adoração, são práticas que mudam a nossa vida, são práticas que transformam a nossa vida, são práticas que me condicionam, querido, a viver em um processo de amadurecimento contínuo. Porque tem muito crente que não amadurece, que é aquele crente dependente de tanta coisa, além ou aquém das práticas espirituais. Me perdoa, mas um copo de água no rádio não vai mudar a tua vida. Se você já fez isso, glória a Deus, né? Mas não muda a tua vida. Por quê? Porque não é uma prática que condiciona a tua natureza a se sujeitar à verdade. As práticas que mudam a minha vida são práticas que eu sujeito à palavra, que eu sujeito à verdade. São práticas que eu me dou, querido, para mudar uma condição dentro de mim. E essa mudança, ela é de dentro para fora. Porque é uma mudança que depende da fonte. A fonte é o meu coração. Daqui sai tudo, daqui procede tudo. Daqui é construído tudo. É lógico que o coração nosso é um pedaço de carne. Mas quando a Bíblia fala do coração aqui, está falando do centro das minhas emoções, do centro das decisões da minha vida, está falando da minha alma. É ali que tudo começa. Quando Satanás, querido, destruiu a comunhão do homem no jardim do Éden, onde ele tocou no homem? Não foi na carne, também não foi no espírito, ele tocou na alma humana. Ele tocou no centro das vontades humanas, ele desperta em Eva o desejo de ser, o desejo de conhecer, o desejo de ser maior do que Deus. Que Deus tinha, quando Deus os havia criado, Deus tinha colocado essa condição, apesar da liberdade que Deus deu, deles saírem disso, mas Deus colocou no homem essa condição insignificante. E Deus descia todos os dias das 18 horas para se relacionar com o homem, para ter intimidade com o homem, para ter prática de relacionamento com o homem. O homem dependia do relacionamento com Deus, e não da desobediência, mas Satanás toca na alma humana. Porque ali é o centro de todas as coisas. Então, todas as vezes que Satanás vai tentar te separar de Deus, todas as vezes que Satanás tentar te desalinhar com a palavra, ele vai tentar tocar na tua alma, ele vai tentar tocar na fonte, no centro das tuas emoções e das tuas decisões. E se você não aprender a sujeitar, querido, essa condição à verdade de Deus, você corre o risco de tropeçar a vida inteira. Você corre o risco de ser imaturo a vida toda. Sabe aquele crente, né? O Vinícius postou um negócio dos crentes hoje, o crente rocambole. É o crente que só vive enrolado. Mas é verdade, brincadeiras à parte. É verdade, o crente que não amadurece. Toda vez que você encontra ele está enrolado em alguma encrenca. Isso quando não é a mesma encrenca. E passa ano, ele está lá enrolado nas mesmas encrencas. Deus quer nos trazer a um lugar, querido, onde as circunstâncias, elas não nos governem mais. Deus quer nos trazer a um lugar de segurança, onde a verdade não seja um paliativo na minha vida, não seja aquela condição de que eu preciso de socorro, então eu vou orar, eu vou jejuar. Você já percebeu que nos momentos de dificuldade na vida, são os momentos que nós mais oramos, mais jejuamos, mais adoramos, mais oramos em línguas, é assim ou não é? Mais lemos a palavra, é assim ou não é? Por que você acha que Deus permite, então, alguns revés na nossa vida? Porque Ele entende que na maioria de nós só funcionamos dessa forma quando nós passamos dificuldade. Mas o projeto de Deus é que, além de tudo isso, nós adotemos uma prática diária de adoração, de jejum, de oração, oração em línguas, meditação, confissão na palavra. Aí Jesus fala que essa pessoa é aquela pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem os ventos, vem a tempestade, e aquela casa ela se permanece firme, inabalável, porque ela foi construída sobre a rocha, e o vento não tem condição de derrubar. Essa é a condição de uma vida de maturidade, porque, querido, os ventos vão vir na nossa vida. Cedo ou tarde os ventos vão passar pela nossa vida. Agora a condição é que o vento passe, a tempestade passe, mas a casa permaneça de pé. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque a verdade de Deus construída na minha vida torna a minha vida inabalável. Esse é o projeto de Deus. Então a prática da oração em línguas, ela está aliada a tudo isso, porque quando você ora em línguas, mas fulano de tal ora em línguas e está lá com o casamento destruído, fulano de tal ora em línguas e está com a vida toda arrebentada.
Querido, a oração em línguas, ela faz exatamente isso. Para que serve a oração em línguas? Para te arrebentar. A oração em línguas, ela tira todo o lixo dentro de você. A oração em línguas, melhor, ela mostra todo o lixo que está dentro de você. A questão é, o que você vai fazer com o lixo? Você pode deixar ele dentro, você joga ele numa caçamba e some com ele. Entende, isso aqui não faz parte de mim, isso aqui não faz parte da minha vida, isso não faz parte da minha história, eu não quero isso. Então, se tem muita gente que ora em línguas e as coisas acontecem, é justamente a função da oração em línguas, querido, é trazer, é tirar de dentro de mim tudo aquilo que não faz parte do projeto de Deus. E quando aquilo que eu sou é mostrado, eu tenho, querido, tem que ter o mínimo de sabedoria a sujeitar essa condição à palavra, porque toda mudança na minha vida só vai ocorrer através da palavra. Todo processo de transformação na sua vida só vai correr através da sujeição à palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então o que transforma você não é a oração em línguas, não é o jejum, não é a adoração. O que transforma você é a palavra. As práticas espirituais vão te levar para ela. As práticas espirituais vão te dar o entendimento de que a palavra precisa mudar você. De que a palavra precisa transformar você. Aquela pessoa que ora, vive orando, mas não muda. Você percebe que ela tem até uma limitação de entendimento, de compreensão. Por quê? Porque não medita na palavra, não confessa a palavra, não se entrega à prática da meditação da palavra. É essa prática que muda você, querido, é essa prática que transforma você. Você percebe nos evangelhos, principalmente no evangelho de João, quando Jesus se revela a palavra, quando Jesus se revela o verbo, ele usa muito a questão da luz, né? Eu sou a luz do mundo. Ele fala, quem me segue não andarás em trevas. É no evangelho de João que Jesus fala do novo nascimento. É no capítulo 8 que ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. Ele fala, quem pratica pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem que é o Filho? É a palavra. Quem te transforma é a palavra, quem muda você é a palavra, quem estabelece uma condição de vitória na tua vida é a palavra, quem muda você profundamente de dentro para fora é a palavra, é a luz revelada dentro de você que estabelece uma condição. Por isso você tem que cuidar da tua fonte, querido. Por isso que essa fonte que cada um de nós, todos nós temos, ela precisa ser preservada, porque todas as fontes da vida saem daí. Todas as tuas decisões saem daí. Você é aquilo que você come, você é aquilo que você se alimenta. Aquilo que você coloca para dentro de você diariamente, é aquilo que vai te governar, querido. À medida que você se alimenta da palavra, essa palavra transforma você. À medida que você ali, diariamente, né, além das outras práticas espirituais, adoração, jejum, adoração, a prática, a meditação da palavra se torna uma prática diária. Porque é a palavra que vai me limpando, é a palavra que vai me transformando, é a palavra que vai estabelecendo em mim, querido, uma condição de vitória, uma condição de vencedor. Você não vê nos evangelhos Jesus dar uma definição de vencedor fora dessa condição. Você não vê nenhum dos apóstolos dar a qualquer pessoa da igreja uma condição de vencedor se não for pela palavra. A palavra é Jesus. Jesus é a palavra revelada. Não existe mudança, não existe transformação fora dessa condição. Por que Paulo fala lá em Romanos capítulo 9? Se com teu coração creres. Por quê? Porque é aqui que você precisa crer. É na fonte que você precisa crer e entender que você precisa mudar de vida. E com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, o que ele fala? Serás? Gente? Bom. Crer com o coração e confessar com a boca. Confessar Jesus. É interessante, né? Você ouve muito discurso na igreja dizendo que você precisa confessar Jesus como Salvador. Você não vê nenhuma base bíblica para isso. A Bíblia diz que você precisa confessar Jesus como Senhor. Porque Salvador
Você crendo, confessando, não muda nada, ele continua sendo. Jesus é o Salvador de todo homem. Agora, Senhor é somente daquele que confessa Ele. Daquele que crê e confessa e o recebe. Então, todo o processo de mudança começa aí. Quando Nicodemos vai se encontrar com Jesus lá, em João capítulo 3, a primeira coisa que Jesus fala para Nicodemos é o seguinte: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos balança, né? Mestre religioso, conhecedor profundo da lei de Moisés, da Torá. Mas como é que um homem na minha idade pode nascer uma segunda vez, pode entrar lá no ventre da sua mãe e nascer de novo? Para Nicodemos, eu estou falando de coisas, de verdades espirituais. Se você não consegue entender, ele fala: o vento sopra onde quer, assim é aquele que é nascido do Espírito. Há um processo de mudança profunda no nosso interior, querido. E esse processo de mudança profunda interior, a tua vida depende disso, o teu comportamento depende disso, a tua família depende disso, a tua vida financeira depende disso. Tudo na tua vida depende da prática da palavra, da prática da verdade, porque essa prática é que muda você. Adianta você passar problemas financeiros e ficar a vida toda aí fazendo campanha, fazendo isso, fazendo aquilo, vai mudar? O que muda a tua vida financeira? Fidelidade. É a fidelidade na prática financeira que muda você. Por quê? Porque é a verdade que me muda, a verdade que me transforma. Não existe fórmula mágica. Por mais homem de Deus que seja, pode orar, pode fazer campanha, 300 e não sei quantos pastores, pode pôr copo d'água, que você pode pegar rosa ungida, você pode pegar o que você quiser, pode jogar sal grosso de trás da tua porta, isso não vai mudar você. O que vai mudar você, querido, é a sujeição à palavra, é a sujeição à verdade. Essa sujeição nos muda, essa sujeição nos transforma, porque essa sujeição estabelece uma condição de vitória em cada um de nós. É a prática da confissão da palavra, é a prática da confissão da verdade, da confissão dessa verdade, numa fonte que existe dentro de mim, porque daqui sai tudo, daqui procede tudo, daqui procede as minhas decisões, daqui procede os meus caminhos. Quando você casa por quê? No mínimo porque você se apaixonou, né? Está perdidamente apaixonado, manda cartinha com coraçãozinho. Hoje não usa mais cartinha, cartinha é do nosso tempo aí. Hoje é zap zap. Manda os coraçãozinhos, né? Os apps aí estão cheios de coraçãozinho. Você está expondo o teu coração, você está abrindo o teu coração, você está tomando uma decisão que vai mudar a tua vida. Porque do coração procede todas as saídas. É do coração, querido, a decisão do teu casamento. Quando você está se preparando, está se formando, está estudando, você vai estudar o quê? Aquilo que te atrai, aquilo que você gosta. A gente vai dar pesquisa no mercado, ver como é que está o mercado, beleza. Mas as pessoas são mais bem-sucedidas quando elas fazem aquilo que ela gosta. Quem gosta de ciências exatas, que não é a minha praia, eu sempre fui ruim de geografia, não gosto de matemática, nunca gostei, vai fazer o quê? Vai ser professor de física, vai ser bancário, economista, tem tanta área que você não vai. Engenheiro. Agora, quem gosta de humanos, como eu sou apaixonado pelo humanos, vai fazer o quê, querido? Vai trabalhar em área de humanas, que envolve gente. Vai dar aula, não vai trabalhar na área de saúde. Quando a pessoa ama alguma coisa e se forma com aquilo, ela trabalha com prazer. Se ela trabalha com prazer, ela prospera. Entende como dentro do teu coração está tudo o que você precisa aprender a agir. E eu não estou falando de agir na alma aqui, querido. Eu estou falando de você sujeitar a tua alma a uma verdade, a uma palavra que muda e transforma você e faz você caminhar dentro de uma condição certa, dentro de uma condição correta. Faz você caminhar naquilo que Deus trabalhou, naquilo que Deus projetou para você. Faz você trabalhar dentro de uma condição que Deus já sonhou para você. Quando Deus te dá um temperamento, dentro desse temperamento, querido, você tem tudo o que você precisa. Agora, nosso temperamento ele vem carregado, né? De boas qualidades. Todo temperamento tem excelentes qualidades. Por quê? Porque foi Deus que criou os temperamentos. Mas por causa da queda, junto com as boas qualidades, nosso temperamento vem cheio de
defeitos. Dentro do temperamento que Deus te deu, e foi Deus que te deu, querido, Deus te criou com esse temperamento. Ali está tudo que você precisa para se relacionar. Você pode ser colérico, mas você não precisa ser estúpido. Porque o colérico, você não imagina o nível de qualidades que um temperamento colérico tem. O fleuma, o tratamento dos coléricos. Você não imagina o que um fleumático tem de qualidade. Você quer uma coisa bem feita, bem pensada, dá para um fleumático. E pede muita paciência para Deus, né? Que Ele vai fazer com muita calma, né? Calma. Vê que esse pessoal de computador é tudo fleuma. Ele senta e pensa, e raciocina. O colérico já veio, já fez as 3 vezes, ele está pensando como ele vai fazer, de que forma que ele vai fazer. Não é assim, Guilo? O sanguíneo, então, misericórdia, né? Então, nosso temperamento, todos os temperamentos têm qualidades tremendas, preciosas, que quando você condiciona o teu temperamento na fonte, se deixa ser moldado, se deixa ser transformado, a tua vida muda, você prospera, você cresce, você amadurece, você se relaciona bem. Você aprende a adequar o teu temperamento àquilo que Deus te deu para você frutificar no reino de Deus, frutificar em tudo aquilo que você põe a mão. Mas tudo isso, querido, está condicionado a essas práticas espirituais que me moldam, que me transformam, que mudam a minha vida. E eu preciso pegar todas as práticas espirituais e entender que elas não funcionam sem a meditação e a confissão da palavra. Tudo, jejum, adoração, oração em língua, vai te levar para a meditação, para a confissão da palavra. Por quê? Porque é a palavra que muda você. É a palavra que vai transformar você. Então você vai orar em línguas todo o tempo ali, hora após hora, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas, 10 horas por dia, quanto você conseguir. O que isso vai fazer na tua vida? Vai despertar sede a palavra. Aí aquilo que está dentro de você, que não faz parte do plano de Deus, agora aquela saída, aquele coração, vai brotar para fora. Porque todas as fontes, todas as saídas estão ali. Aí você vai sujeitar tudo isso a uma verdade que vai transformar você. Caminho de Emaús, a palavra que a pastora Jaqueline ministrou aqui. Quando aqueles 2 falam para ir, quando Jesus desaparece no meio deles. Não nos ardia o coração enquanto ele nos expunha as Escrituras? As Escrituras, elas fazem arder, querido, uma fonte que tem dentro de nós, que precisa ser alimentado de uma forma adequada. Por isso que a gente fala do tempo que você perde vendo porcaria, novela. Isso só contamina, querida, a tua fonte. Só enche a tua fonte de porcaria, de lixo. Mas quando você pega essa fonte preciosa que Deus te deu e alimenta ela com a verdade, alimenta ela com a adoração, alimenta ela com o suprimento dos céus, essa fonte ela sempre vai estar limpa. Essa fonte ela sempre vai estar transformada, essa fonte ela sempre vai estar pronta a fluir, a brotar aquilo que Deus tem de melhor para você. Voltamos lá no texto de Provérbios. Quando no verso 18 diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Fala comigo, até ser dia perfeito. Sabe quem que é o justo aqui, querido? Se você ler o Salmo 1 lá, você vai ver lá que o Salmo 1 é aquele que medita, o justo é aquele que medita na palavra. É aquele que medita na palavra dia e noite. É aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. E a roda dos escarnecedores, gente, não precisa ser necessariamente gente, não. Dependendo do programa que você está vendo ali, pensa numa roda de escarnecedor maligna, diabólica. São comportamentos que mudam a nossa vida, que mudam a nossa condição, querido. São comportamentos que estabelecem um funcionamento em nós, porque a vida do justo, a vereda, o caminho dos justos é como a luz da aurora. A aurora está falando o quê? Do nascer do dia. Alguém já viu o nascer do sol aqui?
Alguém já viu no mar? Né? Pensa num trem bonito. No mar é mais o pôr do sol, né? O nosso mar aqui, o nosso litoral, ele está virado para o oeste. Mas o nascer do sol é a coisa mais linda. Então, quem gosta de levantar 4, 5 horas da manhã, de vez em quando eu desperto essas horas, você senta ali, aí você percebe que vai clareando, né? Vai, pouquinho. Primeiro aparece uma penumbrinha, né? Aí vai clareando. Interessante quando começa a clarear, 30, 40 minutos, ele está completamente claro. A vereda, que fala do teu caminho, o caminho do justo. A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. É aquilo que a palavra faz em nós. O justo, vai lá no Salmo 1, sabe, não, aqui diz lá, que é aquele que medita na palavra dia e noite. É aquele que não senta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei. Joga o Salmo 1 para mim aí na tela. Tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantado junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Mas o Salmo diz que os ímpios não são assim. Eles são como a moinha que o vento espalha. Isso é uma condição, querido. A vereda dos justos é como a aurora do dia que brilha, brilha até ser dia perfeito. Deus, ele projetou para cada um de nós um dia perfeito. Agora tem gente que não consegue, né, querido? Viver, o mundo para muito crente é como um chiqueiro. Se você vai em um chiqueiro, quem já foi viu chiqueiro aqui? Você é obrigado a se jogar na lama com porco? Tem crente que é assim, né? Está no chiqueiro, mas se embroma lá com o porco, lá fica todo sujo, todo rasgado. Você pode ir no chiqueiro, leva a comida para o porco, leva água para o porco, lava o porco, mas você não é obrigado a se sujar de lama. Tem gente que vive no chiqueiro e tem comportamento de porco, me perdoa a expressão. É o perfeito mundano. A palavra não tem mais poder de mudar a pessoa. O comportamento é mundano. Eu vou dar uma palavra de Deus para a tua vida. Você vai ser envergonhado, em nome de Jesus, você que tem esse comportamento. Deus vai usar os ímpios lá para envergonhar você. Falar, você não é crente? Por que você está bebendo? Por que você está falando palavrão? Deus vai usar o ímpio para envergonhar você, em nome de Jesus. Estou na palavra. E vai acontecer essa semana. Você vai ser envergonhado. Nós precisamos, querido, entender que o processo da aurora de Deus na nossa vida, ele é um processo que ele brilha até ser dia perfeito. Esse processo ele é diário, esse processo ele é constante na minha vida. A palavra precisa ser constante na minha vida, a prática dessa verdade precisa ser constante na minha vida. Esse funcionamento precisa ser perfeito, precisa ser diário. A condição do justo aqui é a condição daquele que se sujeita à palavra, daquele que é moldado à palavra. Não está falando de alguém perfeito. Está falando de alguém que se sujeita à palavra, e a palavra muda, a palavra transforma, e a palavra clareia o dia dela. Isso é uma condição, querido, isso é posicionamento. Põe só um para nós aí. Isso é uma condição, isso é posicionamento. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, zombadores, né? Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. E tudo que ele faz, prospera. Só até aí. Fala comigo, tudo que ele faz, prospera. Então, amado, isso é uma condição. Aí no verso 20, aqui de Provérbios, Salomão nos fala, filho meu, atenta para as minhas palavras, nos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos, e não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Por que não se deixa apartar dos teus olhos?
não tira a palavra de Deus da tua vista. Os teus olhos precisam ser centrados à verdade. Os teus olhos eles precisam estar totalmente centrados a uma verdade que muda e que transforma você, porque estabelece uma condição de funcionamento. É uma aurora diária, aquele sol vai aparecendo, a luz vai vindo, vai surgindo, até clarear tudo, até ser dia perfeito, ou seja, até tudo funcionar em você. Você quer que tudo funcione em você, se sujeita à palavra, se sujeita à prática diária da palavra, se sujeita à prática diária da verdade. Porque tem muita gente, é muito crente vivendo dentro de um sofisma, dentro de um engano, que acha que está servindo a Deus e não está. E o fato de você pertencer a uma igreja, isso não muda você, isso não transforma você e nem te dá passaporte para a salvação. O que te carimba o passaporte para a salvação, querido, é o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus também vai apontar para a palavra. O israelita pegou o cordeiro, sacrificou o cordeiro, pegou o sangue do cordeiro e colocou nos umbrais da porta. E o que ele fez com o cordeiro? O que Deus mandou fazer com o cordeiro? Bem alto. Mandou fazer o quê? E não deixar sobra. O que sobrava, o que tinha que fazer? Queimar simboliza o quê? Adoração, oração. O cordeiro é Jesus, o cordeiro é a palavra. O sangue me limpa, o sangue me salva. Mas eu preciso comer o cordeiro até o último pedaço. Não pode ficar nada. E aquilo que sobra eu preciso queimar, eu preciso oferecer em adoração, eu preciso oferecer em oração. Porque a minha vida, a nossa vida, ela é uma prática diária, constante de entrega. E isso não é uma visão imediatista, mas é uma visão, querido, diária. Não é uma visão periférica, é uma visão panorâmica. De que eu tenho que entender que eu preciso funcionar na minha vida, porque tem uma fonte aqui que precisa ser tratada, precisa ser curada, precisa ser exposta à palavra, porque é a palavra que vai mudar a minha vida e me transformar. E se eu não aprender a andar dentro dessa condição, eu me perco no meio do caminho, querido. Por que Jesus fala de uma parte da igreja? Eu não vos conheço, afastai-vos de mim. Vocês que praticam iniquidade. Não está falando de ímpios pecadores aqui, não. Está falando de crentes que viveram a sua vida debaixo de um sofisma, debaixo de um engano, que não se sujeitaram à palavra para serem transformados. Isso é uma condição, isso é posicionamento, querido. Porque o cordeiro é a palavra, e quando Deus fala, mata o cordeiro, põe o sangue na porta, guarda a vida de vocês do inimigo, mas come totalmente o cordeiro, mergulha na palavra, não deixa nada. Aquilo que sobrar oferece, em adoração oferece incenso, porque nada pode ficar, você não pode guardar nada, você não pode perder nada. A tua vida ela tem que ter 100% ligada à morte do cordeiro. Isso é uma prática diária, querido. Tem muito crente que não consegue viver dentro dessa condição, que está debaixo de um sofisma, está debaixo de um engano, de uma vida religiosa, que parece que eles estão em Deus, mas não estão. Você não imagina um livro de crente que está dentro dessa condição, vivendo em um sofisma, longe de Deus, achando que está tudo bem, e não está. Porque eu tenho um coração, eu tenho uma fonte, e daqui sai tudo. Aqui entra tudo, e aqui sai tudo. Então, o cordeiro, querido, é a palavra que você precisa se entregar totalmente a ela. Aí Salomão fala, né? Verso 22. Porque são vida para quem os acha, e saúde para o teu corpo. E sobre tudo que se deve guardar, Neto, pastor Neto, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tudo está aí, querido. Tudo está aí. Ou eu deixo o sofisma me envolver, e eu vivo no engano como crente a vida inteira. Ou eu decido mergulhar na palavra e ter minha vida transformada, totalmente mudada, totalmente moldada, totalmente alicerçada por um fundamento, que é me levar a ter um dia perfeito, a ter um dia completo, um dia perfeito, tudo funcionando da forma, da maneira como Deus quer que funcione. Amém?